estão exagerando um pouco, né? Como assim vocês odeiam o Natal? Como é que foi o Natal de vocês? Se quiser eu começo falando aqui. Não, então vamos lá, vai, comece. Ai, tá bom. E ó, eu duvido que alguém vai ganhar da minha história. Vamos ver. Bom, eu tive 2 natais péssimos. Tive vários ruins, mas 2 foram péssimos. Eu já falei pra vocês que eu tenho meus pais trabalham numa empresa de ramo de brinquedo, né? Então eu tive sempre vários brinquedos. Só que o problema é que no Natal sempre foi a época que eles sempre foram mais ocupados, né? Porque Natal e brinquedo são a mesma coisa. Então eu sempre passei as ceias tendo que sair super atrasado, dava 00:02, a gente saía correndo para resolver algum problema da empresa. E eu nunca tive uma ceia, né, com calma, e enfim. E uma me marcou bastante porque a gente nem teve ceia. Eu e minha mãe, a gente passou no restaurante fast food, desses, né, fast food aí, e a gente comprou uma batata. E eu sei que deu 00:00 e eu tava sozinho no estacionamento da empresa, comendo batata frita gelada. E assim, eu passei sozinho a ceia. E eu tinha 11 anos, então, Feliz Natal. E a minha outra história de Natal péssimo é que com 13 anos, a gente teve que sair correndo de uma ceia e a gente acabou deixando o portão aberto. E foi nessa que, quando a gente voltou, a gente viu que a casa inteira tinha sido roubada. E eu lembro que com 13 anos o sentido de Papai Noel mudou pra mim, porque Papai Noel pra mim trazia presente, né? E eu perdi tudo. E o mais difícil pra mim é que eu tinha uma cachorrinha chamada Mel, e nessa noite ela acabou fugindo. No dia que roubaram as coisas? Na mesma noite. Portão aberto, ela fugiu e acabou acontecendo tudo isso. E foi isso, as minhas 2 histórias. E assim, não que eu não me importe, né? Porque Natal pra mim é uma época que só de compra e tal, mas eu não me importo muito. Mas, bom que hoje você consegue ver a sua história, como é que foi, conseguiu superar, entender, ser mais um pouco racional. Mas, vamos lá, quem vai ser o próximo? Eu posso ir? Sim. Eu me identifiquei muito com a sua história, João. Porque lá em casa a gente sempre teve de tudo, sabe? A gente sempre teve presentes caros. Eu sempre ganhei muitos brinquedos também. Só que a gente nunca teve uma ceia de verdade, sabe? A gente nunca teve amor. A gente nunca teve uma tradição de família. Então eu senti muita falta disso a minha vida inteira, sabe? Acontece que teve uma vez que foi o pior Natal de todos, porque os meus pais brigaram muito feio na noite anterior do Natal e eles não voltaram pra casa. E eu fiquei sozinha a noite inteira com a funcionária e eles não lembraram do Natal. E depois meu pai tentou me comprar com uma bolsa cara, mas, sabe, não é isso. E aí minha mãe apareceu com um conjuntinho de meia. Mas não é isso. E aí eu ficava o tempo todo na árvore esperando sozinho o Papai Noel chegar, mas ele nunca chegou. E ninguém nunca chegou. Nem o Natal, nem o Papai Noel. E nem os meus pais. É complicado, né? Cada um parece que tem uma história tensa de Natal. A gente se uniu aqui porque realmente a gente não curte Natal. Ninguém curte Natal. É estranho ver alguém que goste tanto do Natal como você. Sim. Mas tá tudo bem, eu entendo também. Cada um deve ter passou por várias coisas e que levaram vocês a pensarem assim.
tá tudo bem. Acho que tá faltando 3, Eu né? posso falar. Pode ser você. Vocês já perceberam, né? Vocês já sabem que eu venho de uma família que tem uma condição meio baixa. Meus pais, né, trabalham na fazenda, como eu falei. Então, assim, o meu problema nunca foi ficar sozinha, porque eu sempre tive muita gente do meu lado, minha família é muito grande. E aí até às vezes na minha casa, assim, não tinha espaço para todo mundo sentar, então a gente tinha que ficar no chão. Mas a diferença é que eu nunca tive muita comida, né? Eu nunca tive uma ceia muito farta. A gente tinha que dividir para todo mundo conseguir comer. E várias coisas foram me marcando ao longo do tempo. Mas eu me lembro que uma coisa que chamou muito, assim, minha atenção e que me marcou, o fato de eu realmente não gostar mais do Natal, foi que com 9 anos eu decidi escrever uma cartinha pro Papai Noel, porque eu queria que as coisas melhorassem dentro da minha casa, minha condição financeira e tudo mais, os meus pais, né, eles pudessem ter mais dinheiro para colocar comida em casa. E eu pedi pra ele uma ceia farta e um presente legal, porque meus pais nunca tiveram condição de me dar nenhum presente de Natal, por mais que eu visse que eles se esforçassem muito. Aí, no dia do Natal, eu tava esperando que isso fosse acontecer. E aí o meu pai chegou em casa e aí ele falou que ele tinha sido demitido do emprego e a gente não teve dinheiro pra comprar nada pra comer. A gente só conseguiu comer um pão com mortadela. E meu pai ficou desempregado. O dono da fazenda mandou ele embora. A gente teve que sair. Caraca, essas 3 histórias são bem tristes, bem difíceis. E vai ser meio difícil essas 2 outras ganharem de histórias tão tristes assim. Quem que vai ser o próximo? Posso falar? Pode ser. A minha história ela é bem simples. Os meus pais se divorciaram há 10 anos. E o Natal pra mim sempre foi passar uma vez com minha mãe, uma vez com meu pai, e sempre ouvindo meu pai falando da minha mãe, falando mal, e minha mãe falando mal do meu pai. Feliz Natal. E sempre foi bem triste, sabe? E eu sempre passei o Natal largada no sofá e mexendo no celular. Nunca teve graça pra mim. É isso. Mas veja pelo lado bom, pelo menos esse ano vai ser um ano diferente pra gente. Vai estar todo mundo junto no Natal, todo mundo reunido. Tá todo mundo junto aqui agora, né? Mas tá faltando a tua história. Por que você odeia tanto o Natal assim? Na verdade, não é que eu odeio assim o Natal. É uma data irrelevante, assim, pra mim, não muda nada. Mais irrelevante por quê? Porque, tipo, nunca aconteceu nada diferente. Tipo, eu falei pra vocês que meus pais trabalhavam, né? Eles tinham empresa e tal. Na verdade, meu pai ele tem várias empresas. Minha mãe eu perdi ela muito cedo. Muito cedo. E aí meu pai, ele, acho que focou toda a energia em trabalhar. E eu lembro, assim,
porque realmente, quando criança, ficar esperando que meu pai fosse lá, que a gente fosse ter um Natal reunido, mesmo que fosse com meu pai, né, com a família dele, mas isso não acontecia. Meu pai sequer, tinha tempo para Natal, ele sempre viajava. Então, hoje eu entendo, hoje eu não ligo tanto, mas quando você é criança, você vê assim seus amigos, pessoa que você conhece, todo mundo reunido, todo mundo com a sua família. E aí você não ter a sua mãe ali com você e o seu pai que teoricamente era para estar ali, ele simplesmente só quer trabalhar. Então isso foi me deixando um pouco chateado com o Natal e eu parei de gostar do Natal. Comecei a pegar raiva do Natal porque eu sabia que ali, naquele momento, naquele dia, eu ia olhar para todo mundo e eu ia querer ter ali as coisas que as pessoas tinham e eu não tinha. E eu não queria ter. Eu venho de uma família que tem bastante dinheiro, meu pai construiu bastante coisa. E você sentia que faltava sempre alguma coisa? Ele que nunca estava ali comigo. Então, acho que é isso. Você tinha tudo, material, tudo ali, mas o mais importante... Você não tinha? E também, o Natal também é o dia do Natal, né? É meu aniversário, então acabou que sempre no Natal era o meu aniversário e acabava que as coisas não... Eu nunca tinha meu pai no meu aniversário, consequentemente no Natal. E é por isso que eu não gosto do Natal. Mas vamos ver pelo lado bom. A gente está aqui reunido. Seu aniversário está chegando então, né? É verdade. Tá bem perto. E a gente vai passar junto. Sim. Acho que, pelo menos a gente se reuniu, né? A gente ia ter Companhia pro outro. bastante gente. Vamos ver por esse lado.